Bom dia, pessoal. Eu vou fazer aqui a leitura de um breve estudo bíblico intitulado Eu não frequentaria uma igreja que defende o aborto. Infelizmente, certos líderes eclesiásticos, inclusive evangélicos, ou melhor dizendo, pseudo-evangélicos, não hesitam em defender abertamente o aborto, inclusive para tentar justificar a defesa do aborto. Esses líderes eclesiásticos se utilizam de passagens bíblicas, como, por exemplo, a passagem de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3, mas utilizam as passagens bíblicas, inclusive esta, mas de uma forma totalmente oposta aos princípios hermenêuticos, ou seja, deturpando o sentido dos versículos bíblicos. Vamos lá. Em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, porém, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Esse versículo, ele não justifica a prática do aborto. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. O que ele quer dizer? Vamos lá entender o sentido desse versículo. O que ele quer dizer? Que uma pessoa, mesmo sendo próspera em tudo, se tal pessoa ela não desfrutar da sua prosperidade, ou seja, não se alegrar da sua prosperidade, então o aborto seria mais feliz do que tal pessoa. Ou seja, esse é o sentido, né, de estimular a pessoa a desfrutar da própria prosperidade. É esse o sentido. Ou seja, a passagem em si ela não aprova e nem justifica o aborto pelo aborto. Isso demonstra o quanto certos líderes religiosos têm se distanciado mesmo da presença de Deus e da palavra dele. A Bíblia nunca defendeu e nunca defenderá o aborto pelo aborto. E acredito que há somente dois motivos aceitáveis para a realização de um aborto. Quando ocorre, claro, uma situação de violência, né? Aí sim se justifica o aborto. Isso quando eu me refiro a uma espécie de violência sexual, aí que gera ali uma gravidez indesejável, então vai oferecer risco para a pessoa que foi vítima da violência e também risco também até para a criança que foi gerada através dessa violência sexual. Então, nesse caso, se justifica, até legalmente falando, que haja um aborto, caso a pessoa assim queira. E também quando há risco de morte por parte da gestante. Então, é uma situação também, vamos assim dizer, aceitável para que haja um aborto. Então, essas situações que já são aceitas por lei, até são justificáveis no caso de um aborto. Agora, o aborto pelo aborto, como se o feto, o ser humano que está sendo formado ali no ventre materno não fosse nada, isso é um absurdo. Existem algumas situações aceitáveis, legalmente falando, na legislação brasileira, que aprovam o aborto. Agora, aprovar o aborto pelo aborto, simplesmente porque deu na cabeça da pessoa querer abortar e simplesmente vai lá e faz, isso é um absurdo. E ainda um líder eclesiástico aprovar isso é pior ainda. Aliás, uma criança em desenvolvimento no útero materno não é e nunca foi a extensão do corpo de uma mulher. Tem muita gente que fala isso, e não é, pois se trata de outro ser humano em formação. Respeito quem pensa diferente de mim, mas eu nunca frequentaria uma igreja cujo líder defende o aborto. Infelizmente, tem um líder famoso de uma igreja aí que, infelizmente, defende o aborto pelo aborto e ainda tem gente que continua seguindo esse tipo de falso profeta aí, de agente de Satanás, disfarçado aí de ovelha. É um lobo disfarçado de ovelha. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado dessa reflexão e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.